Quando os primeiros fios de luz começam a pintar as colinas da Galileia, a vida desperta devagar, como se o mundo respirasse antes de falar. O silêncio da madrugada é quebrado pelo canto dos galos, pelo ranger de portas de madeira e pelo murmúrio de famílias simples que, em casas de pedra e barro, se preparam para mais um dia. Homens seguem para seus ofícios, crianças correm entre as vielas estreitas e as mulheres organizam o coração da rotina, o alimento, o cuidado do lar, a manutenção do fogo, da água e da dignidade possível em tempos de pouco. A comida no tempo de Jesus não era extravagante, mas era suficiente para sustentar a vida e manter a esperança acesa. Para a maioria, alimentar-se significava aproveitar o que a terra oferecia com sabedoria, simplicidade e gratidão. O pão era o centro de tudo, mais do que um alimento, era símbolo de sustento e de sobrevivência. Em muitas casas, era feito com cevada ou trigo, amassado com água e sal, trabalhado pelas mãos até virar discos achatados, e então, assado sobre pedras aquecidas ou em fornos de barro. Não era raro que o cheiro do pão recém-assado se espalhasse pela vizinhança, avisando que a casa estava viva, que havia provisão, ainda que modesta. Não por acaso, Jesus usou esse elemento tão cotidiano para revelar uma verdade espiritual profunda, dizendo, "Eu sou o pão da vida", João 6:35. Para aquele povo, a frase não soava abstrata, ela tocava a experiência real de depender do pão para continuar de pé. Junto do pão, o azeite ocupava um lugar quase sagrado na vida diária. Era presente da terra e fruto de trabalho paciente. O azeite servia para cozinhar, temperar, ungir, cuidar de feridas e até iluminar as noites nas lamparinas. Em muitas famílias, as oliveiras eram um tesouro, poucas árvores já significavam sustento e uma pequena fonte de renda. O azeite era extraído em prensas simples, muitas vezes manuais, e guardado com cuidado. Molhar o pão no azeite, misturá-lo com ervas como hortelã e outras plantas aromáticas, era um hábito comum e delicioso mesmo na simplicidade. Azeitonas salgadas eram guardadas em potes de barro para durarem mais tempo, aparecendo como complemento calórico e nutritivo numa mesa que raramente podia se dar ao luxo de carne. As refeições também contavam com legumes e grãos que se adaptavam bem ao clima e ao cultivo local. Lentilhas, feijões, grão de bico, cebolas, pepinos e alho eram frequentes, seja em pequenas hortas, seja comprados no mercado. Algumas sopas e ensopados eram praticamente o prato do povo, econômicos, fáceis de fazer, alimentavam vários de uma vez e podiam ser enriquecidos com ervas. A própria escritura guarda a memória de como uma refeição simples podia carregar enorme peso simbólico, como no episódio em que Esaú troca seu direito de primogenitura por um prato de ensopado Gênesis 25:34. Esses detalhes revelam algo importante: comida, naquele tempo, não era só prazer, muitas vezes era decisão, risco, renúncia e sobrevivência. Havia também as ervas amargas, consumidas especialmente em contextos religiosos, como a Páscoa, para lembrar o sofrimento no Egito. Aquilo que hoje seria visto como um sabor difícil fazia parte de um ato de memória, o paladar ajudava a lembrar a história do povo. Plantas e hortaliças eram cultivadas em pequenos quintais ou em terraços, irrigadas com baldes trazidos de poços ou cisternas, num trabalho constante que revelava a dureza do cotidiano. As frutas traziam energia, doçura e cor aos dias quentes. Figos, tâmaras, romãs e uvas apareciam em diferentes classes sociais, embora em quantidades variadas. Figos secos eram guardados em bolsas de couro e comidos durante o trabalho, porque eram práticos e nutritivos. As uvas, além de alimento, alimentavam as festas, viravam vinho, sempre diluído, presente em refeições e celebrações como símbolo de alegria e bênção. Jesus, em suas parábolas, recorria com frequência a imagens ligadas ao campo e ao fruto, porque o povo entendia. Ele disse, não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos, Lucas 6:44. Para quem vivia cercado de plantações e colheitas, era uma verdade evidente, o fruto revela a árvore. A metáfora era simples, mas atravessava o coração. Quanto à proteína animal, o peixe era o mais presente, especialmente para quem vivia próximo ao mar da Galileia. Pescadores alimentavam suas casas com sardinhas, tilápias e outros peixes pequenos, consumidos grelhados, cozidos ou mesmo secos para durar mais. O peixe era tão comum que se tornou pano de fundo para episódios memoráveis do Evangelho.
como quando os discípulos dizem, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes Mateus 14, 17, antes da multiplicação. A carne, por outro lado, era rara. Abater um animal significava gasto e ocasião. Galinhas, pombos, e em momentos especiais, cordeiros podiam ser consumidos, muitas vezes ligados a festividades e aos rituais da lei. Mesmo o ato de comer carne era cercado de regras e respeito, porque a vida e o sangue tinham significado espiritual na cultura hebraica. A água era um bem precioso. Não havia torneiras, canos ou facilidade moderna. A água vinha de poços, fontes e cisternas, guardada em talhas e vasos de barro. Muitas vezes era misturada ao vinho, não apenas por costume, mas também como medida prática para diminuir riscos de contaminação. Leite de cabra e queijos frescos feitos em casa também apareciam no cotidiano, especialmente onde havia pequenos rebanhos. E o vinho, quase sempre diluído, acompanhava refeições como sinal de comunhão e alegria. Quando Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná, João 2, 1-11, o gesto não foi apenas um milagre impressionante, foi também a preservação da honra de uma família, a restauração de uma alegria que poderia virar vergonha. Naquela cultura, faltar vinho numa festa era mais do que um contratempo, era um golpe social. Jesus age e devolve dignidade. Sentar-se para comer era um momento de significado, não apenas de nutrição. Muitos não comiam em mesas altas como hoje, mas no chão, em tapetes ao redor de uma bandeja, partilhando o alimento e a conversa. Antes de comer, orava-se. Durante a refeição, contavam-se histórias, lembravam-se promessas, falava-se da vida. O alimento, ainda que escasso para muitos, era recebido como dádiva. O Salmo descreve essa visão com beleza: Deus faz crescer as plantas para o serviço do homem, dá o vinho que alegra o coração, o azeite que faz reluzir o rosto e o pão que fortalece o coração. Salmos 104, 14-15. Para aquele povo, comer era um ato atravessado por fé. E assim como a comida revela a alma de uma época, as casas revelam seu corpo. As moradias no tempo de Jesus eram, acima de tudo, práticas. Feitas com os materiais que a região oferecia, pedra, barro, madeira, palha, refletiam a vida modesta da maioria. Na Galileia, em vilas como Nazaré e Cafarnaum, era comum o uso de pedra basáltica escura, unida com argamassa de lama, formando paredes firmes, porém simples. Os telhados, geralmente planos, eram construídos com vigas de madeira cobertas por galhos entrelaçados e uma camada de barro endurecido. Não eram telhados de luxo, eram telhados de sobrevivência. As casas ficavam lado a lado, quase encostadas, formando vielas estreitas onde crianças brincavam e vizinhos conversavam com facilidade. A vida era comunitária, e a proximidade fazia parte da cultura. Dentro, muitas residências tinham um único cômodo multifuncional. Ali se cozinhava, comia, trabalhava, dormia, recebia visitas. À noite, animais menores às vezes eram trazidos para dentro por segurança e também para aquecer o ambiente, já que as noites podiam ser frias. Em algumas casas havia um espaço elevado, uma espécie de plataforma ou segundo ambiente, onde se dormia sobre esteiras ou colchões de palha que podiam ser enrolados durante o dia para liberar espaço. Tudo precisava se adaptar ao pouco que existia. O telhado plano era mais do que cobertura. Era parte viva da casa. Servia para secar roupas e alimentos, descansar ao entardecer, conversar em silêncio sob o céu aberto e, muitas vezes, orar. O próprio Jesus menciona esse costume ao dizer: "O que vos digo às escuras, dizei-o à luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o dos telhados." Mateus 10, 27. A imagem é poderosa. O telhado era como um palco cotidiano, um lugar onde a vida se abria para o alto. Um dos episódios mais marcantes envolvendo telhados aparece quando amigos de um paralítico, impedidos de entrar na casa cheia, sobem, removem parte da cobertura e descem o homem até Jesus. Marcos 2, 4. Isso só faz sentido porque o telhado era acessível e, em certa medida, removível. Barro e galhos poderiam ser abertos com esforço e ferramentas simples, e a escada costumava ficar do lado de fora. Durante os meses quentes, o telhado podia virar lugar de dormir. Assim, a casa não terminava no chão, ela se estendia para cima, como se a vida procurasse respiro no contato com o céu. Havia,
nesse hábito, até um eco espiritual, o alto como espaço de silêncio, de vigilância, de oração, de reflexão. A hospitalidade era uma marca do povo de Israel, receber alguém bem não era apenas gentileza, era tradição, honra e, em certo sentido, devoção. A Escritura relembra Abraão acolhendo o visitante sem perceber que havia algo divino naquele encontro, e o Novo Testamento ecoa isso ao dizer que alguns hospedaram anjos, sem o saber, Hebreus 13, 2. Por isso, mesmo com casas pequenas, sempre havia um jeito de acomodar um visitante. Um tapete a mais, um canto liberado, um pouco de pão dividido. Jesus viveu muitas vezes essa realidade, hospedando-se na casa de amigos, como Maria, Marta e Lázaro, em Betânia. O lar não era apenas abrigo, era lugar de comunhão, ensino, cura e fé. Nas cidades maiores, como Jerusalém, também existiam casas mais elaboradas, com cisternas internas, ambientes separados e, às vezes, pavimentos superiores. Mas essa era a exceção. A maioria vivia de forma muito mais simples, e os pobres, por vezes, nem teto tinham. Por isso a frase de Jesus carrega tanta força: as raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8, 20. Não era apenas poesia, era retrato de um mundo em que muitos seguiam a Deus em meio à dureza material. Compreender como eram as casas daquele tempo nos aproxima da atmosfera dos evangelhos. Ajuda a imaginar melhor o cenário das parábolas, o peso de uma visita, o impacto de um milagre, o significado de uma mesa repartida. Para aquele povo, a casa era mais do que paredes, era o lugar onde Deus podia entrar com o visitante e onde o céu parecia tocar o barro do telhado. No centro da vida religiosa e social, a sinagoga ocupava um lugar essencial. Não era apenas um local de culto, era também escola, tribunal local e espaço de reunião comunitária. Mesmo vilas pequenas buscavam ter sua sinagoga, porque ali o povo se reunia para orar, ouvir a leitura das Escrituras e discutir a lei. Diferente do Templo de Jerusalém, a sinagoga não funcionava com sacerdotes realizando sacrifícios, era conduzida por líderes locais, mestres da lei, rabinos e escribas, homens profundamente dedicados ao estudo e à tradição oral. Jesus, embora não fosse parte da elite religiosa de Jerusalém, era chamado de rabi e frequentava as sinagogas. Lucas registra que ele foi a Nazaré e, no dia de sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume. Lucas 4, 16. Isso revela duas coisas: Jesus estava inserido na prática religiosa do povo e era respeitado o suficiente para participar ativamente. Em reuniões, os pergaminhos eram retirados de um armário especial, abertos e lidos em voz alta. A leitura era feita em hebraico e muitas vezes traduzida para o aramaico para que todos compreendessem. Depois vinha a explicação, o momento em que o texto se encontrava com a vida real. O aprendizado começava cedo. Meninos, por volta dos 5 a 7 anos, eram levados para aprender a ler e memorizar a Torá. O ensino era oral, repetitivo, comunitário. Era comum ler em voz alta, fixar as palavras na mente e no coração. Havia até comparações afetuosas, diziam que a palavra era mais doce do que o mel. Salmos 119, 103. As meninas, em geral, não recebiam a mesma formação formal, aprendiam mais no ambiente doméstico, observando e ouvindo, carregando a sabedoria do lar e da rotina. A sinagoga também carregava peso social enorme. Ser expulso dela significava isolamento da comunidade, quase um banimento da vida cotidiana. João registra esse tipo de ameaça quando fala do medo de alguns em confessar Jesus por causa da possibilidade de serem expulsos. João 9, 22. Nesse ambiente, Jesus ensinou, curou, confrontou lideranças e revelou o reino. E foi ali que suas palavras muitas vezes causaram choque. Em Nazaré, ao ler e aplicar o texto profético a si mesmo, ele declara que a profecia se cumpria naquele instante. Lucas 4, 21. Para muitos, aquilo foi escândalo. A sinagoga, portanto, era palco de grandes encontros, com o texto, com a tradição, com a presença viva de Deus. Fora da sinagoga, a vida pulsava com força no comércio. Mercados e feiras eram o centro econômico e social das cidades. Jerusalém, Jericó, Nazaré, Cafarnaum, cada lugar tinha seus dias de mercado, suas praças cheias de vozes, seus cheiros misturados de animais, especiarias e comida.
Vendedores montavam tendas improvisadas ou espalhavam mercadorias em panos no chão. Tecidos vindos de outras regiões, cerâmicas, frutas, azeite, vinho, utensílios domésticos, animais para sacrifício, tudo circulava. Em Jerusalém, especialmente perto do templo, o comércio se intensificava, e foi ali que a indignação de Jesus se tornou pública. Ele expulsou vendedores, derrubou mesas de cambistas e denunciou o uso do sagrado para lucro. Mateus 21, 12. Não era apenas irritação contra dinheiro, era protesto contra o coração corrompido de um sistema que explorava a fé. A economia envolvia moedas diversas, e isso tornava o sistema monetário confuso. Moedas romanas, gregas e locais circulavam, com valores diferentes e usos específicos. O denário romano era famoso por representar o pagamento de um dia de trabalho, algo que aparece em parábolas e discussões. Havia também moedas associadas a impostos e tributos religiosos, e a variedade exigia a presença de cambistas. O problema era que muitos cobravam taxas abusivas, enriquecendo às custas do povo. Além disso, em regiões rurais e aldeias menores, o escambo ainda era comum, trocar alimento por tecido, utensílio por azeite, fruta por algum serviço. Mas nas cidades maiores, a economia monetária dominava, principalmente porque os impostos romanos exigiam moeda oficial. E os impostos pesavam. Tributos sobre a terra, sobre pescados, sobre transporte em caravanas, sobre entrada em cidades. Coletores de impostos, os publicanos, eram vistos como traidores, porque eram judeus a serviço do império e muitas vezes cobravam além do necessário. A presença deles era sentida como ferida social. É significativo que Mateus, antes de seguir Jesus, fosse publicano, Mateus 9, 9. Isso mostra que o reino que Jesus anunciava alcançava até os mais rejeitados, os que carregavam a marca do desprezo público. Essa mistura de povos também tornava o mercado um lugar de encontros culturais. Não era raro ver gregos, sírios, egípcios e romanos circulando entre judeus locais. O comércio conectava mundos e trazia rumores, ideias, notícias. Era nesse cenário vivo que pregadores encontravam gente disposta a ouvir, porque onde há gente reunida, há ouvidos atentos, há perguntas, há sede. A forma de vestir também contava histórias. No primeiro século, roupa não era só cobertura, era identidade social, cultural e até religiosa. A peça básica era a túnica, de linho ou lã, geralmente simples, indo dos ombros até perto dos tornozelos. Homens, muitas vezes, usavam túnicas um pouco mais curtas, mulheres, mais longas. Um cinto ou faixa marcava a cintura e dava praticidade para o trabalho. Por cima, era comum usar um manto maior, retangular, mais grosso, que protegia do vento, do frio noturno e servia até como coberta para dormir em viagens. Esse manto era valioso, para alguns, era o bem mais importante depois do próprio corpo. A Bíblia revela até detalhes sobre a túnica de Jesus, observada pelos soldados como peça de valor por ser sem costura, tecida de alto a baixo. Por isso, em vez de rasgá-la, lançaram sortes para decidir quem ficaria com ela. João 19, 23. Pequenas notas como essa mostram como, naquela cultura, roupa tinha peso e custo. Cobrir a cabeça era comum, especialmente entre mulheres. Véus e lenços simbolizavam modéstia, tradição e honra. Sair em público sem esse tipo de cobertura poderia ser interpretado como desrespeito. Homens também usavam panos enrolados ou turbantes, tanto para proteção do sol quanto por reverência, especialmente em contextos de oração. Nos pés, sandálias de couro eram padrão, simples, presas por tiras. Como as estradas eram poeirentas, lavar os pés ao entrar numa casa era sinal de hospitalidade. Jesus menciona isso ao repreender um anfitrião que não lhe ofereceu água para os pés, Lucas 7, 44. O gesto dizia, você é bem-vindo aqui. A ausência do gesto dizia o contrário. Havia ornamentos também, faixas, brincos, pulseiras, anéis, pequenas bolsas de couro presas à cintura para carregar moedas ou objetos. Ainda assim, para a maioria, vestir-se era mais necessidade do que vaidade. E mesmo na simplicidade, o vestuário carregava linguagem moral, podia indicar humildade, respeito, dignidade ou, em alguns casos, ostentação. Se roupa conta histórias, a água conta segredos.
Em uma região árida, água era tesouro. Buscar água era tarefa diária, frequentemente atribuída às mulheres, que caminhavam longas distâncias com jarros sobre a cabeça, sob o sol. João registra: veio uma mulher de Samaria tirar água, João 4, 7. O gesto parece comum, mas ali começou uma das conversas mais profundas de Jesus, revelando graça justamente a alguém marginalizado. Isso nos mostra que o cotidiano era palco de eternidade. Poços eram lugares de encontro, e a Escritura está cheia de histórias que começam ali. O servo de Abraão encontra Rebeca junto a um poço, Gênesis 24, Jacó conhece Raquel num cenário semelhante, Gênesis 29. Séculos depois, Jesus se senta junto a um poço e inaugura um novo tipo de aliança, oferecendo água viva a quem vinha apenas buscar água comum. A água tinha papel central também nos rituais de pureza. A lei mosaica estabelecia lavagens cerimoniais em várias situações: contato com mortos, doenças de pele, fluxos corporais, e até o retorno do mercado podia exigir purificação. Em muitos lugares, havia tanques de imersão ritual, os mikvahs, alimentados por água considerada viva, de chuva, fonte ou nascente, conforme as regras. A imersão simbolizava recomeço, limpeza espiritual, renovação. Não era só higiene, era linguagem religiosa. E além desses rituais, havia hábitos diários, como lavar as mãos antes das refeições, prática que se tornou especialmente rigorosa entre alguns grupos religiosos. É por isso que aparece nos evangelhos a crítica de certos líderes aos discípulos por não seguirem tradições de lavagem antes de comer. Marcos 7, 1-5. Para muitos, aquilo era mais que um costume, era sinal de santidade. Para Jesus, o coração era mais decisivo que o ritual, e esse confronto atravessa diversas cenas do Evangelho. Quando o sol descia e a sombra tomava as colinas da Judeia e da Galileia, a noite chegava rápido e profunda. Não havia iluminação pública, nem lâmpadas modernas. A escuridão bíblica era, de fato, escura. Para sobreviver, famílias acendiam lamparinas de barro alimentadas por azeite, com pavios simples que produziam uma chama pequena, mas preciosa. Às vezes, tochas eram usadas do lado de fora. Essa precariedade fazia o povo organizar a vida ao redor da luz do dia, trabalhar cedo, recolher-se antes que a noite se tornasse perigosa. E perigosa era. Rotas entre cidades podiam esconder ladrões e salteadores. Jesus menciona esse risco na parábola do bom samaritano, quando um homem é atacado no caminho, Lucas 10, 30. Além disso, havia animais selvagens em algumas regiões, chacais, lobos, e mais raramente, feras maiores em áreas afastadas. Por isso, sair à noite não era comum, só em caso de necessidade. Dentro das casas, porém, a noite podia virar espaço de comunhão. Sem distrações modernas, as famílias se reuniam ao redor da luz tremeluzente das lamparinas. Era o tempo de contar histórias, recitar passagens das Escrituras, ensinar tradições e cantar. O Shabat, em especial, era marcado por um clima de reverência e descanso, em que a paz da noite ganhava outro sabor. Há uma das imagens mais comoventes do Novo Testamento: pastores no campo, durante as vigílias da noite, cuidando do rebanho, Lucas 2, 8. Homens simples enfrentando frio e risco, e justamente a eles os anjos aparecem para anunciar o nascimento do Salvador. É como se Deus dissesse, desde o início: a glória não escolhe palácios, ela visita campos escuros. A noite, que carregava medo e solidão, foi rasgada por luz celestial. Essa oposição entre luz e escuridão também ganhou força espiritual. A escuridão podia simbolizar a ausência de direção, perigo, ignorância, pecado, e por isso a declaração de Jesus se tornou tão impactante: eu sou a luz do mundo, João 8, 12. Para quem dependia do pavio e do azeite para enxergar dentro de casa, a metáfora tocava fundo. Vigiar, manter a lamparina acesa, ter óleo suficiente, tudo isso virava linguagem para falar de fé, preparo e perseverança. A parábola das 10 virgens, com suas lâmpadas e a necessidade de óleo, aparece nesse contexto de vida real e aponta para a vigilância do coração. Mateus 25, 1. No fim, conhecer como as pessoas comiam, moravam, vestiam-se, negociavam e atravessavam a noite nos faz enxergar com mais nitidez a escolha de Deus: ele se revelou no ordinário.
Jesus caminhou por vielas, entrou em casas simples, sentou-se perto de poços esquecidos, repartiu pão com gente cansada, falou de eternidade sob telhados de barro e à luz de lamparinas. A verdade não veio envolta em pompa, veio envolta em humanidade. E é justamente nessa humanidade que ele nos encontra até hoje, nas rotinas, nas lutas silenciosas, nas noites que parecem longas demais. A palavra de Deus é viva, e quando lemos as Escrituras com atenção ao contexto, à cultura e aos símbolos, o texto deixa de ser apenas informação e se torna transformação. Não estamos estudando um passado distante por curiosidade vazia, estamos reencontrando o caminho da vida. Porque cada detalhe do cotidiano bíblico aponta para algo maior, o Deus que entra na história, que fala com pessoas comuns e que constrói fé em ambientes simples. Que esse conteúdo desperte em você não apenas curiosidade histórica, mas sede espiritual. Que cada cena, o pão sendo partido, o azeite brilhando na lamparina, o telhado de barro sob as estrelas, o mercado cheio de vozes, a sinagoga com a escritura aberta, seja um lembrete de que a fé cristã é enraizada na realidade e regada pela esperança. E que, ao entender melhor como viviam aqueles que caminharam com Cristo, você também se sinta chamado a viver com mais propósito, mais gratidão e mais fé. E se esse tipo de conteúdo te edifica e te ajuda a enxergar a Bíblia com outros olhos, se inscreve no canal agora, deixa seu like e comenta aqui de qual cidade ou país você está assistindo, eu gosto muito de saber até onde essa mensagem está chegando. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe.